Boa tarde, graça e paz. Saudamos o presidente da mesa da Assembleia da Igreja Evangélica da Guiné-Bissau. Saudamos os convidados cá presentes, meus conservos e caros convidados. Quero lembrar-vos que a oração precede todas as coisas. Por isso irei recorrer à oração de Jabes. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: "Oh, quem dera que abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição." E Deus concedeu a ele o que tinha pedido. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, Nova Almeida atualizada. Agora estou em condições de efetuar a leitura do nosso discurso nessa magna cerimônia de posse que integra os membros do Conselho Fiscal e do competente órgão executivo da Igreja Evangélica, conhecido como Conselho Nacional da Igreja Evangélica de Guiné-Bissau. Este presidente foi eleito num processo democrático decorrendo no dia 9 de maio último, na 55ª Assembleia Nacional da Igreja. O resultado eleitoral fez desse presidente o representante máximo do Conselho e da Igreja, em juízo e fora dele, como consta no artigo 39º do Regulamento Interno. Minhas senhoras e meus senhores, hoje é um dia singular nas nossas vidas e principalmente da nossa grande denominação. Acreditamos que uma nova história está prestes a ser escrita, uma reviravolta, uma nova mente, uma mudança ininterrupta na nossa magna denominação. Sabemos dos desafios, porém amedrontados nunca, porque é Deus que carrega a sua igreja. A igreja é dele e não dos homens. As últimas décadas não foram passivas devido às crises cíclicas. Os conflitos internos provocados por líderes, principalmente pastores e presbíteros, testificam quanto estamos desviados dos nobres propósitos de Deus. Somos capazes de levar os assuntos da igreja, a igreja de Deus, para os tribunais humanos. Somos capazes de lesar profundamente as almas dos redimidos e dos que querem se redimir. Somos demagogos, manipuladores de informações e conteúdos sagrados, quer para defender-nos ou para sujar os outros. Somos capazes de ignorar a vontade de Deus, dispostos a invocar maldições internas para as nossas vidas. Não somos capazes de dizer que amamos a Deus enquanto aborrecemos nossos irmãos. Somos capazes de pregar e ensinar sobre a unidade, mas ao mesmo tempo a destruímos. Conseguimos nos arrepender pela manhã e cometer os mesmos pecados antes do pôr do sol. Não tememos que a vinda do Senhor será como um ladrão. Os conflitos roubaram-nos o tempo que tínhamos para orar e pregar. No que tange a pregação, Kaiser afirma: onde a pregação da palavra de Deus é escassa ou abandonada por assuntos relevantes, entre aspas, o crescimento, a força e a efetividade da igreja diminuem e, em última análise, se extinguem. Mas onde a palavra se multiplica, se espalha e é buscada por todos,
o corpo de Cristo demonstra uma sabedoria e um poder que avança, apesar das barreiras modernas ou antigas de oposições e perseguições. Somos capazes de negligenciar a voz do Espírito Santo, o grande mediador, porque não oramos com entendimento. As divisões se instalaram em nossas veias e enfraqueceram as nossas orações. Se os nossos corações estão consumados pela raiva, inveja, rancor e outros pecados, as orações não terão como ser respondidas, apesar de sabermos que ela atende além do que pedimos. Somos capazes ainda de transformar nossos escritórios, estruturas, até sede da nossa denominação em ambientes oxidantes. A conclusão é que o sagrado não é mais honrado. A unidade da igreja não é opção, uma estratégia, um programa, um lema, mas mandamento, e como tal, cabe a todos lutarem para o cumprir. A unidade cristã não deve ser como queremos. Ela não cabe nos nossos modelos. Quais são nossos modelos? Líderes mais ricos, líderes mais inteligentes, líderes que acumulam mais títulos, líderes que lideram igrejas enormes ou ricas, que são da mesma tribo, ou que falam línguas estranhas, as que têm mais experiência, mais antigos. A unidade deve ser no modelo da Trindade, onde ninguém é superior a ninguém. Invocar a superioridade e expor a nossa nudez e complexos que só afundam qualquer barco. Uma pergunta que queremos aqui fazer: quem ganhou as eleições? Teve as eleições? Não. Talvez seja melhor perguntar: qual lado ganhou as eleições? Era compreensível por se tratar de eleições haver lados, mas foi horrível. Os crentes estavam bem armados e especialistas em marketing eleitoral ativos 24 sobre 24 horas. Percebia-se algo semelhante à pré-campanha e campanha eleitoral bem estruturada. Os redimidos recebiam ligações e orientados a votarem nas pessoas indicadas. Algumas igrejas coalizaram-se para eleger determinados candidatos e haviam promessa de impugnar a candidatura de outros irmãos em Cristo. Em Jumbé, o grande debate pela vida da igreja foi substituído pela caça aos votos, e algumas pessoas sem condições de votarem em Jumbé. O grande debate pela vida da igreja foi substituído pela caça aos votos. Reuniões noturnas para acertar posições e estratégias. As pessoas sem condições a voto violaram o regulamento e suas consciências. Após as eleições, houve rumores de que os valores em dinheiro eram secretamente distribuídos para a compra de votos e reclamações de realizações de campanha eleitoral através de venda de livros e leitura de biografia. Como chegamos a esse ponto? Como chegamos? Quem conduziu-nos a um caminho mais tortuoso? Presidente, por que trazer essas informações lesantes? São informações duras, por que trazê-las aqui? É porque o mal deve ser sempre denunciado e removido. Aliás, pulei-me. Eu disse. Amém. Então aqui tem uma igreja que cansou o mal no nosso meio. Eu pulei-me. Como chegamos a esse ponto? Quem conduziu-nos ao caminho tortuoso? E por que trazer essas informações lesantes, facadas? As duas perguntas são retóricas, não vou respondê-las. Mas eu respondo, eu não, nós respondemos a terceira.
E respondemos assim: é para mostrar que o mal deve ser sempre denunciado e removido na congregação dos santos. Aplauda mais. É aplaudir a Deus. Cansou de ver o mal desta igreja. Aliás, eu queria que você sentasse. Eu queria falar contigo sentado, você que está em pé, porque não vai aguentar. É muito tempo ainda, eu tenho tempo ainda. Meu discurso é 35 minutos. Então sente-se para ouvir bem. Ou somos crentes ou desviamos todos. E tudo começa hoje. O crente não deve acostumar-se com o pecado. Voltando para as perguntas sobre eleições, a nossa resposta é que ninguém ganhou a eleição e nenhum lado a conquistou, as conquistou. É a igreja evangélica a única vencedora da eleição. Por isso elegemos a unidade da igreja como a prioridade primária, para ser redundante. Contar com todos os órgãos, obreiros e membros é um imperativo categórico para alcançar o fim que se deseja. E a razão é bem simples. O reino de Deus é infinitamente maior que as comunidades locais. Faremos um pacto nacional de unidade em prol do indivisível corpo de Cristo. Eu volto ainda para as brigas. Durante o tempo que estivemos em guerras, diminuímos, afundamos e perdemos posições estratégicas. Não estávamos em guerras contra nossos irmãos, mas contra Deus. Os lados devem acabar porque as eleições acabaram. Quem os promover? Quem os promover os lados? Quem insiste em promover os lados será identificado e repreendido com amor. O que deve impulsionar as nossas vidas é o que podemos fazer juntos para ressignificar a nossa denominação e conquistar territórios espirituais e físicos. Nós acompanhamos bem de perto a queda dos nossos muros doutrinários, ministeriais, familiares e pessoais. O fervor missionário está em declínio, assim como paixão pelas Escrituras. Por isso todos são convocados para a grande reconstrução. Proclamamos aqui um vibrante apelo para todos os redimidos, o retorno às Escrituras e à unidade cristã. Voltem à Bíblia, ou saímos da igreja. Acreditamos que não haverá ninguém contrário a essa agenda. Se aparecer, vamos saber que não é nosso. Apóstolo Paulo defende que a unidade da igreja é necessária para a sobrevivência espiritual. Ela deixa o corpo de Cristo com imunidade alta contra desvio doutrinário e torna o crente capaz de absorver os meios de graça derramado por Deus no corpo de Cristo. Ou seja, passamos a gozar mutuamente os dons concedidos a cada um. Meus conservos, a nossa denominação precisa de uma liderança revolucionária e comprometida com a nova modalidade de liderar. Uma liderança que deseja mudança e não viciada em conflitos. A melhor maneira de entender a liderança contingencial é em meio à turbulência, e a sobrevivência é medida não pelo uso da força ou experiências pessoais,
mas ao refugiar nas asas do grande Deus, o poderoso. Pois quanto menor for a nossa arrogância, ou zero arrogância, mais erguidos seremos e capacitados para erguer os outros. A liderança de Jesus não deve ser compreendida apenas pelo seu chicote contra os cambistas que vendiam seus produtos no átrio do templo, mas principalmente pelo seu amor incondicional para com os seus. Porque é com amor que ele mudou a sua geração e muda até hoje. E deu-nos o mandamento de amarmos uns aos outros e não chicotearmos-nos. Se Deus quiser, faremos uma liderança dele, servir e promover a multiplicação, e trataremos a todos com respeito e amor. Seremos, ou queremos ser, o seu pastor e agiremos como fiéis copastores, porque o grande pastor é o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Amados, perante o exposto, perante o que acabamos de dizer, queríamos afirmar o seguinte, em tom de promessas: trabalharemos para a unidade da igreja, adotaremos uma liderança primitiva, faremos uma reestruturação profunda e funcional na estrutura da nossa magra denominação. Investiremos na família, pois ela é a medida visível de uma igreja saudável. Incentivaremos o cumprimento dos nossos documentos, pois não haverá unidade se as resoluções oriundas das assembleias não são obedecidas. É falácia. Adotaremos uma gestão financeira transparente. Nunca lesaremos a igreja de Deus. Faremos o possível de sermos abençoadores. Exortaremos e incentivaremos a busca e a gestão de qualidade do ensino teológico. 7. Trabalharemos para a revitalização da igreja, pois uma igreja morta não irá para o lar celeste. Deus não terá um inquilino que não quer se santificar. Promoveremos a pesquisa, produção literária e empreendedorismo missional. Trabalharemos arduamente para atrair parceiros de todas as áreas. Faremos com que a teologia e a missionária se unam, porque sempre foi assim. Fortaleceremos as agências missionárias e incentivaremos a adoção de obreiros que enfrentam maiores necessidades. Trabalharemos para fortalecer as estruturas de baixo para cima. Uma estrutura organizacional sinérgica é sinal de uma igreja resiliente. Não pouparemos esforços para restaurar a espiritualidade. Daremos ênfase na prática da oração, estudo da palavra nos lares e nos cultos públicos. Incentivaremos o resgate à pregação expositiva nos cultos públicos. Incentivaremos práticas saudáveis na promoção da liderança local forte por meio de treinamentos. Incitaremos a todos a batalharem pela fé evangélica, ou seja, defender e disseminar a doutrina reformada como uma herança e um dever histórico. Promoveremos uma luta sem trégua contra o discurso de ódio na igreja e no país. Teremos voz para o nosso Estado. Contribuiremos da forma inteligível e inteligente no discurso interreligioso. Incentivaremos a administração dos sacramentos, porque uma igreja relevante é aquela que pauta pela prática da disciplina, ministração da Santa Ceia e o batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Incentivaremos uma busca fervorosa da pessoa do Espírito Santo como agente residente e presente na vida dos redimidos. Não é uma vez só que o crente recebe o Espírito Santo, ele recebe mais vezes. Leia Atos 2 e leia Atos 4.
As pessoas que haviam recebido o dom de línguas voltaram a receber em Atos capítulo 4. Promoveremos uma teologia pública como expressão de ação integral da igreja nas comunidades. Trabalharemos arduamente para dinamizar os projetos sociais, por se tratar de uma outra maneira de pregar o Evangelho. Projetos sociais é outra maneira de pregar o Evangelho. Não pouparemos esforços para equipar, impulsionar e influenciar pastores e líderes mais jovens no sentido de desgastarem na obra do Senhor. 24, estamos quase. Despertar e aquecer as mulheres, jovens e crianças para a grande comissão. Incentivaremos uma postura cristã responsável em prol do desenvolvimento do país. Trabalharemos estrategicamente para maximizar os recursos humanos e materiais. Daremos o melhor de nós, para que a nossa denominação amplie o seu reconhecimento eclesiástico e social. Lidaremos de modo responsável com o nosso Estado laico. Adotaremos uma postura mediadora entre atores políticos e sociais. 30. Todo evangelho para todo homem será a única forma de viver o cristianismo autêntico. Por isso, todas as estratégias serão acionadas para atingirmos a meta. A meta se chama Guiné-Bissau para Cristo. Obrigado. Termino esse breve discurso. É breve. Você pensa que é muito, é breve. Com agradecimentos. Em primeiríssimo lugar, a Deus pela vida e o chamamento. A lição que fica aqui é essa: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ACF, Almeida Corrigida Fiel. Agradecer à minha família. Ninguém queria que eu fosse candidato. Muitas reuniões, ideias diferentes, mas depois de ter entendido melhor, ouvido Deus, aceitou essa família. Mas destaco aqui a minha querida e eterna esposa. Ela foi importante para equilibrar a temperatura em casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer à minha irmã Fátima Lima pelo seu apoio incondicional e todas as irmãs aqui presentes. Agradecer meus cunhados. Oh, eu sou um homem abençoado. A Natália no Brasil, não sei que nos segue. Eu vou ser seletivo, de propósito. Hoje é dia da verdade. A Helena que está aqui no campo. Oh, meus cunhados. Samuel em Londres com sua família. E uma criança que está aqui nesse salão se chama João Elissamai. O nome dele consta aqui no meu discurso. A nossa que está de outra hora na casa. Muito obrigado, Elissamai. Meu companheiro. Agradecer o Conselho Nacional, esses homens aqui, procuraram-me no escritório, na Igreja Evangélica de Chão de Papel. Eu sou pastor na Igreja Evangélica de Chão de Papel. Procuraram-me para dizer, nós viemos aqui para desafiá-lo, que aceite ser uma das pessoas, ou a nossa chapa. Eu disse, eu já tinha dito não. Eu quero agradecê-los porque insistiram e eu concordei, porque eles estavam certos. Passaram dias ou quase um mês, lembro-me, foi o dia 9 de abril que eu disse sim para esses homens, que eu iria para eleições. Até eu brincava, é eleição, eu vou para eleição, então é fácil. Muito obrigado a vocês. Agradecer aqui e dizer ainda
que o trabalho que vocês fizeram, deixa virar, o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Os erros cometidos jamais podem anular os feitos visíveis. Feitos visíveis. Agradecer à mesa da Assembleia Cessante pela capacidade demonstrada na condução dos trabalhos. Eu não posso falar dos anos que eu não estive, mas da Assembleia que eu estive, com toda moderação e graça. Agradecer o Conselho Fiscal, também que eu convivi na Assembleia, pude ver o trabalho deles, Conselho Fiscal Cessante. Obrigado pelo vosso trabalho. Agradecer à mesa da Assembleia aqui presente, essa mesa que está ativa, essa mesa que impulsou-nos. Nós apreciamos o espírito de liderança. Fazia muito tempo que não falava com o Andrelino, como essa semana, essas 2 ou 3, foi incrível. Falamos quase que todos os dias. Isso foi impressionante, a capacidade de liderança que essa mesa demonstrou. Nós tomamos uma boa nota disso. Dizem sempre que é a primeira impressão. Então, essa primeira impressão, ela é importante para nós. A sólida, número 7, a sólida liderança da Igreja Evangélica de Belém. Vejo aqui o meu pastor. Ele se chama Reverendo Pastor José Augusto Bidesley e a sua família. Conselhos, apoios e conselhos. Tomamos nota, nossa gratidão. E toda a liderança da Igreja de Belém. Sentimos fortalecidos. Sentimos agasalhados. Porque temos um ombro. Obrigado vocês, todos. O pastor grande nos acompanha, bem de longe. Agradecer a pequena comunidade de Chão de Papel. Hoje eu falava para ela e disse, tão pequena, mas soube partilhar o pouco que tem com o corpo de Cristo. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Vocês todos. Agradecer a comissão de evento que coadjuvou a mesa. A mesa soube fazer uso dessas pessoas. Nossos agradecimentos. Agradecer as pessoas que votaram para tornar esse homem presidente do Conselho Nacional da Igreja Evangélica. Mas também agradecer àqueles que não votaram. Trata-se de eleição, isso é normal. Para ultimar, agradecer à Academia, à FATES, talvez alguns estão aqui, debates quentes, eu estou aqui, na vossa frente. Alguns debates eram, afinal, profecias que se cumpriram hoje. Em Deus faremos proezas. Em Deus não vão ser coisas grandes. Amém. 2 pedidos e 2 dúvidas para tirar. O primeiro pedido é dizer, orem por nós todos os dias. Orem por nós todos os dias. O segundo pedido, ajude-nos a ajudar-vos. Vamos ter que chamá-los para algumas atividades. Não recusem, aceitem-nas. 2 dúvidas. Alguém disse, o Conselho Nacional que cessa as suas funções vai mandar em ti, vai mandar em vós. Eu respondo aqui e digo não, com todo o respeito, mas para dizer que a relação de respeito, a relação de consulta vai continuar. Os projetos inacabados, vamos forçar para concluí-los.
Se é isso que significa mandar, então vão mandar em nós. Porque vão nos dizer, nós deixamos uma coisa importante e vocês não fizeram, então mandem em nós. Eu vou para pastor doutor Andelino. Alguém disse, vocês vão ter problema com a mesa. Eu não vou falar, vou ler o que eu escrevi. Eu disse aqui, os lados acabaram lá em Tchumbé. E nós não temos interesses em conflitos. Acreditamos que todos os órgãos estarão alinhados e a mesa da Assembleia deu sinais suficientes de maturidade nesse evento. Através do seu presidente, deu sinais suficientes de que não vai haver conflitos. Os conselhos regionais cá presentes são representações do Conselho Nacional. Vamos coabitar bem. Vamos coabitar bem. Vamos ter uma gestão saudável, harmoniosa, porque todos nós sabemos que é a igreja da Guiné, é o reino de Deus, o que nos impulsiona, o que nos une, o que nos torna próximos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a minha também. Muito obrigado. Faz parte do meu discurso, espera, Sr. Presidente, já estou a encerrar, faz parte do meu discurso. Primeiro pedido para você obedecer o seu presidente, é um teste. É um teste que eu vou fazer. Se você não obedecer, eu já sei o que eu vou fazer. Agora, é o presidente que dá um pedido irrecusável. Fique de joelho o Estado inteiro. Eu sei que está tudo apertado, mas eu queria que ajoelhássemos para fazer duas coisas. Pedir perdão. Em Tchumbé nós pecamos demais. Foi uma semana de muitos pecados. Eu pequei, nós todos pecamos. Eles pecaram também, nós todos pecamos. E queremos pedir perdão a Deus, porque queremos começar bem. Ajoelhe-se. Peça perdão a Deus e ore pela Igreja unida. Ore pela Igreja Evangélica unida. E já adianto para dizer que o lema do nosso trabalho de 4 anos é reunidos numa visão de Deus para conquistar territórios espirituais, para conquistar e expandir territórios espirituais. É impossível isso acontecer sem a unidade, é impossível. Ore, confesse os seus pecados e peça em favor da unidade da igreja. Eu dirijo nessa oração. Senhor nosso Deus, nós pedimos o teu perdão. Eu peço o teu perdão. Como nós falhamos, como nós rompemos, como nós nos odiamos, como nós lutamos, como denegrimos imagens, nomes, como tanto mal fizemos um ao outro. Peço perdão, Senhor. Perdoa a Igreja Evangélica da Guiné-Bissau. Eu represento essa igreja agora. Perdoa-nos todos e una-nos, paisanos. Que não haja mais etnia, não haja mais
nada a não ser Jesus Cristo, e fazê-lo conhecido. Tira todos os obstáculos, tudo que consumiu essa unidade ao longo dos anos, todas as causas possíveis de devorarmos uns aos outros. Limpe tudo isso para a glória do teu nome. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Capacita-nos a voltar para as Escrituras, a voltar para a Bíblia e a unir verdadeiramente para conquistar e expandir territórios espirituais. Unidos em torno de uma visão de Deus, dinheiro para Cristo, dinheiro para a salvação, dinheiro para Deus. Oh Deus, fortalece essa igreja fatiada, enfraquecida. Fortalece, Senhor, em teu santo nome, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Glória.